Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, que Jesus, nosso mestre e amigo, esteja presente entre todos nós. Agradecidos por mais esta oportunidade de aprendizado, vamos rogando a Deus nosso Pai que nos envolva e nos ilumine com as luzes do saber, do entendimento e da fraternidade. Que esse aprendizado de hoje converta-se em ações no nosso dia a dia. E eu quero iniciar agradecendo aos dirigentes da Luz Divina pelo convite de estar participando do 38º Simpósio Espírita, que nos traz como tema central superação das dificuldades à luz do Espiritismo, e que me possibilitou a oportunidade de pesquisa e de estudo, e de estar aqui hoje compartilhando este aprendizado com vocês. Hoje, para a nossa reflexão, eu trouxe o tema Resiliência, um caminho para a paz. A busca pela paz e pelo bem-estar é um anseio que acompanha a humanidade há milênios. Todos os dias ouvimos pessoas falando e pedindo paz, sejam em passeatas, na mídia, em orações e até nos países e nas regiões que se encontram em guerra, existe o discurso pró-paz. Mas, curiosamente, muitas pessoas não se dão conta do que seja paz, porque ela de maneira alguma corresponde à estagnação e nada tem a ver com o não fazer nada. A paz é uma virtude psíquica, uma virtude do ser, da alma, da intimidade. Significa um estado interior em que a criatura que a busca, que a persegue, entra na sintonia das leis cósmicas. Nós sabemos que essa tão almejada paz não é algo fácil de se conquistar e principalmente de se manter. Afinal de contas, uma série de problemas e dificuldades tornam a nossa vida intranquila e complicada. E não é possível nos desligarmos dessas incertezas, porque, gostemos ou não, elas permeiam a nossa existência. Então, há milhões de coisas que nos fazem sofrer e nos afetam, sobretudo de maneira negativa, e sobre as quais não temos a menor influência ou controle. Apesar disso, precisamos seguir adiante, independentemente das tempestades que possam atingir nosso caminho. Precisamos nos adaptar às circunstâncias, construir forças, bem como desenvolver novas capacitações e habilidades para alcançar os nossos objetivos. Mas mesmo dentro de toda essa realidade, mesmo frente a todas as adversidades da vida, a paz é algo que almejamos porque sabemos que é uma das maiores aquisições que um indivíduo pode amelhar. Talvez por isso, Emmanuel tenha afirmado: é natural, nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Então, não podemos imaginar que tal necessidade se restrinja a uns ou a outros exclusivamente. Na verdade, a sede de paz atinge a todos nós indistintamente. Ela vai muito além das eventuais carências materiais e nos atinge no centro, no eixo, na parte mais importante do nosso ser. Sabemos que há criaturas rodeadas de conforto que possuem tudo o que desejam, no entanto, padecem de paz. O que vem nos mostrar que a paz não é a ausência de dificuldades ou problemas e que não pode ser encontrada em fatores externos ou fora de nós. Ela deve ser cultivada internamente, o que significa que, ao invés de buscarmos incessantemente um estado de tranquilidade fora de nós, devemos voltar o olhar para o nosso íntimo, examinando nossos sentimentos e atitudes diante da vida. No mundo atual,
Quantas são as circunstâncias opressoras, negativas, que obstaculizam o nosso crescimento? Quantas são as dificuldades que vêm interferir na nossa evolução? Muitas vezes, não podemos fazer nada perante as dificuldades que nos cercam, mas podemos mudar o foco. Precisamos aprender a desenvolver as ferramentas necessárias para que possamos caminhar com equilíbrio. E é aí que nós vamos falar sobre a resiliência, que ela chega até nós. O termo resiliência vem da física, referindo-se à capacidade de um material voltar à sua forma original após ser deformado. Na psicologia, essa ideia se adapta ao comportamento humano. Uma pessoa resiliente é aquela que consegue recuperar-se e fortalecer-se após experiências adversas. É a capacidade de se posicionar frente à vida, de se recuperar e lidar positivamente com as dificuldades. A resiliência é ativa e transformadora, porque nos desafia a enxergar as dificuldades como oportunidades de crescimento e a recomeçar com um novo ânimo. Ela nos ajuda a construir uma sólida base emocional, tornando-nos mais preparados para o inesperado. No nosso cotidiano, a resiliência se reflete em atitudes de superação e adaptação, como, por exemplo, após o término de um relacionamento, a perda de um ente querido, de um emprego. A pessoa resiliente busca forças para reconstruir a sua vida e seguir em frente com coragem e otimismo. Isso não quer dizer que não há sofrimento, mesmo porque a dor é um fenômeno natural da própria vida, mas ela consegue enxergar além dos problemas, lidando com as situações de forma mais leve, superando-os sem desmoronar. Mas Chico Xavier nos ensinou que a resiliência é uma escolha. Podemos escolher nos entregar ao desespero e desistir diante das dificuldades, ou podemos escolher sermos fortes e perseverantes, buscando sempre o melhor de cada situação. Ele dizia que nada nos perturba a não ser o pensamento que temos sobre as coisas, e que a fé é o tijolo que constrói o edifício da resiliência. A resiliência é, portanto, um pilar da nossa saúde emocional que nos guia a cada novo recomeço. É a habilidade de saber transformar os desafios da vida em aprendizado e progresso espiritual, adaptando-se sem perder a fé e a esperança. Viktor Frankl, um neuropsiquiatra austríaco, disse que, quando não conseguimos mais mudar uma situação, temos o desafio de mudar a nós mesmos. Por isso, resiliência é a capacidade que todos os seres humanos podem conquistar e assim enfrentar os desprazeres da vida de cabeça erguida. É um exercício de superação e de acreditar que somos capazes de dar o nosso melhor. Segundo Joana de Ângeles, resiliência é a lucidez da consciência que equipa o indivíduo na superação da amargura, do desespero, da infelicidade, em virtude da compreensão que o ser demonstra em torno dos objetos espirituais da sua existência, tornando-se mais fácil entender e aceitar o sofrimento e a necessidade de ainda se encontrar nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo. Em outras palavras, se encontramos pedras nos nossos caminhos, é para que aprendamos a retirá-las, porque não há como chegar à montanha sem passar por obstáculos naturais da caminhada. Na maioria das vezes, nós queremos o resultado, mas não queremos cumprir o caminho e executar o que precisa ser executado, porque o enfrentamento é doloroso, é trabalhoso,
mas é a primeira lição para se construir a resiliência. E isso possibilitará ao homem adquirir uma postura mais ativa e se tornar responsável pelo que acontece na sua vida, aprimorando-se das suas escolhas, destituindo-se do papel de vítima. É importante lembrar que mais importante do que os acontecimentos que nos afetam é o modo como nós reagimos a ele. Recuperar-se de um tombo não é tarefa das mais fáceis, e não são todos que conseguem colocar em prática o refrão popular: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Muitas vezes, quando caímos, ficamos estatalados no chão. Felizmente, algumas pessoas possuem uma tendência natural à resiliência, conseguem contornar o que lhe acontece com facilidade. Mesmo quando tudo parece conspirar negativamente, vão em frente com um sorriso no rosto e dispostas a enfrentar o que for preciso. Nós temos conhecimentos de várias pessoas que são consideradas pessoas resilientes, e entre elas podemos citar o próprio Chico Xavier, que é um grande exemplo, mas eu vou falar hoje sobre Nelson Mandela, que foi um líder político da África do Sul. Mandela emergiu como líder na resistência contra o apartheid, regime que segregava e discriminava os negros na África do Sul. Em 1962, Mandela foi preso e condenado à prisão perpétua por conspirar contra o governo sul-africano. Passou 27 anos na prisão, mas manteve sua determinação na luta contra o apartheid. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços de negociação do fim do apartheid e na promoção da reconciliação nacional. E em 1994, Mandela se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. Então, a resiliência pode ser desenvolvida, adquirida e aprimorada ao longo da nossa vida. E aqui estão algumas estratégias que poderão nos auxiliar. A primeira delas é praticar o autoconhecimento. Conhecer seus pontos fortes e fracos ajuda a enfrentar os desafios com mais consciência e equilíbrio. Refletir sobre suas emoções e reações é o primeiro passo para a resiliência. Cultivar a positividade. Não se trata de ignorar os problemas, mas sim de encontrar aspectos positivos nas situações difíceis. Praticar a gratidão e focar nas soluções, em vez de se prender às dificuldades, pode mudar a forma como enfrentamos os desafios. Saber que a maioria dos obstáculos são temporais. Aprender com as experiências. Em vez de se lamentar, é importante analisar os erros e fracassos como oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. Desenvolver a flexibilidade emocional, aceitar que a vida é feita de altos e baixos e que nem sempre as coisas acontecem como planejamos. Isso ajuda a encarar os problemas com mais leveza. E, por último, estabelecer limites saudáveis. Saber dizer não e estabelecer limite nas relações é essencial para evitar a sobrecarga e manter a saúde emocional em equilíbrio. Quando o homem conseguir desenvolver este projeto pessoal, aumentará significativamente a resiliência, porque não se sentirá sem rumo, pois o que define uma pessoa resiliente é a capacidade de buscar na sua centelha divina a força e a coragem para prosseguir. É a certeza de que estamos amparados em todos os aspectos da nossa vida, sabendo que existe um Deus que é Pai, bom e justo e jamais abandona seus filhos. A doutrina espírita nos ensina que a vida na Terra é um campo de provas e expiações que visam a evolução de nosso espírito. Aceitar as dificuldades como oportunidades de aprendizado é uma forma de cultivar a paz.
Quando enxergarmos os problemas sobre essa ótica, evitaremos a revolta e a desesperança, desenvolvendo a resiliência e a serenidade. Nos momentos de maior dificuldade, é essencial recordar que tudo passa e que cada desafio que enfrentamos possui uma razão de ser. Se mantivermos a fé e confiarmos na sabedoria divina, estaremos plantando as sementes da paz em nosso coração, fortalecendo nossa resiliência diante das adversidades. A paz interior nasce do alinhamento entre os pensamentos, sentimentos e ações com as leis divinas. Ao nos fortalecermos para agir com retidão e praticar o bem, afastamos sentimentos que nos perturbam, como o medo, a culpa e a ansiedade, criando o ambiente necessário para que a paz interior possa florescer. A paz deve ser uma conquista que cada um de nós irá fazendo gradativamente no seu dia a dia. Mas não basta apenas querer a paz. Não adianta fazer apenas o discurso da paz. Isso não nos levará a nada. É importante que, além do discurso, advenha que aconteça o curso da paz. A conquista da paz passa pela conquista de nós próprios. Assim que conseguimos acabar com as nossas tendências negativas que nos levam aos conflitos internos. Uma tormenta hoje, um nervosismo amanhã, uma irritação depois, e nesses intervalos o esforço pela paz. É essa a mesma paz que vimos na vida de Cristo. E foi ele que nos disse com muita tranquilidade: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E como de costume, eu vou encerrar essa palestra com uma pequenina história para que possamos refletir sobre os ensinamentos desta tarde. Era uma vez uma árvore solitária em meio a um vasto deserto. Apesar das condições adversas, com ventos fortes e pouca água, a árvore permanecia firme e resistente. Um viajante curioso se aproximou e perguntou: árvore, como você consegue sobreviver neste lugar inóspito, sem condições de sobrevivência? A árvore respondeu com serenidade: caro viajante, minha resiliência está enraizada nas profundezas do meu ser. Ao enfrentar os desafios da seca e dos ventos implacáveis, aprendi a dobrar sem quebrar, a curvar-me com a tempestade e a resistir com paciência. O viajante ficou admirado com a resposta da árvore e perguntou: mas como você consegue encontrar forças para continuar crescendo mesmo diante de tantas adversidades? A árvore sorriu e disse: meu segredo está na minha conexão com a terra, com as minhas raízes que buscam a água subterrânea, mesmo quando tudo parece seco. Além disso, mantenho o meu foco na essência do meu propósito, que é oferecer sombra aos cansados viajantes, abrigo aos pássaros e a beleza ao mundo. O viajante refletiu sobre as palavras da árvore e percebeu que a resiliência não significa evitar as dificuldades, mas sim encontrar forças internas para enfrentá-las e aprender com elas. Como árvore, nós temos os nossos recursos dentro de nós mesmos. Nós só precisamos procurá-los. Assim como a árvore resistente no deserto, podemos nutrir nossa resiliência interior. Podemos nos conectar com as nossas raízes, com os nossos valores, com os nossos propósitos, para nos mantermos firmes, mesmo diante dos desafios mais árduos. Vale lembrar que a resiliência não é apenas a capacidade de resistir, mas também de encontrar beleza e crescimento em meio a tudo aquilo que nos acontece. Ao desenvolver nossa resiliência, podemos nos tornar árvores fortes,
inspirar outras pessoas ao nosso redor e construir o nosso caminho em busca da tão sonhada paz. Muito obrigada pela atenção, uma boa reunião a todos.